pessoal, dando continuidade à nossa aula de MDC, máximo divisor comum, vamos fazer o exercício como prometi na última aula, o exercício sobre MDC, e aí a gente dá continuidade, tudo bem? Vamos olhar esse exemplo aí, ó. No piso de uma sala com 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento, um construtor deseja colocar peças de granito quadradas do mesmo tamanho. A menor quantidade dessas peças que ele pode usar para cobrir completamente o piso é... Veja só, uma questão bem prática. Existe uma sala, que ele dá as dimensões da sala, e ele quer usar peças quadradas inteiras, quer dizer, sem recortar as peças, e ele quer usar a menor quantidade de peças possíveis. Eu coloquei esse exemplo especificamente para falar uma coisa. Tem gente que acha que quando ele fala menor, é o menor múltiplo comum. Quando ele fala o maior, é o maior divisor comum. Não é por aí. Tem que ter cuidado. Veja só, para você usar a menor quantidade de peças, quer dizer que essas peças têm que ser de maior tamanho possível. Concorda comigo? Se você usar peças pequenininhas, você vai usar muita peça para cobrir o piso. Se você usar peças grandes, você vai usar poucas peças. Então, como eu quero a menor quantidade de peças possíveis para preencher aquele piso, eu tenho que usar peças do maior tamanho possível. Tudo bem ou não? Só que tem que ser peças quadradas. E tem que encaixar perfeitamente. Porque ele quer, certo, colocar peças quadradas do mesmo tamanho. Então eu não posso cortar, botar peças diferentes. Tem que ser todas as peças do mesmo tamanho, quadradas. Então a ideia aí é a seguinte, ó, vamos lá, desenhar aqui, fazer um esqueminha. Eu tenho aqui uma sala, um retângulozinho, vamos esquematizar aqui, que tem 4 metros de comprimento com 3,36 metros de largura. E eu quero encaixar pecinhas quadradas aqui. Agora veja, se a peça for muito grande, eu não consigo encaixar certinho essas peças aí dentro. E aquela história, se ela for muito pequenininha, vai dar muita peça. Então tem que ser um tamanho de uma peça quadrada que encaixe perfeitamente no comprimento. Então quando eu for colocando aqui, ela vai encaixar perfeitamente aqui. E também encaixa perfeitamente na largura aqui. Beleza ou não, pessoal? Claro que não ficou a coisa mais bem feita do mundo. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Mas encaixa aqui perfeitamente. Claro que isso aqui é um exemplo. Não são exatamente essa quantidade aí. Então tem que ser uma peça de tamanho X. Tem que ser uma pecinha de tamanho X. Se é quadrada, é X de base e altura, né? Os lados são todos iguais. Então, essa pecinha tem que encaixar perfeitamente aqui no quadro no 3,36 metros. Então, veja bem. Esse X tem que ser um númerozinho que você consiga dividir 4 por ele e dê exato. Quer dizer, tem que ser um número que se você fizer X mais X mais X mais X, vai acabar dando 4. Então, esse X tem que ser um divisor de 4 metros. E esse X aqui também tem que ser um número que encaixe perfeitamente no 3,36. Então ele tem que ser um divisor de 3,36 metros. Conclusão, esse X tem que ser um divisor de 4 metros e um divisor de 3,36 metros. Normalmente a gente não trabalha com divisor de número decimal. Isso aí não é uma coisa normal. Então, aí o que é que eu vou fazer? Pô, normalmente aqui eu transformo a unidade para uma unidade que deixa inteiro isso aí. Por exemplo, metro. Para transformar de metro para centímetro são duas casas decimais, metro, decímetro, centímetro. Eu multiplicaria por 100. Então, 4 metros são 400 centímetros e 3,36 metros são 336 centímetros. Então, quando eu for calcular esse X, eu já vou achar em centímetros. Beleza ou não? Então, veja só. Eu tenho que achar, então, aqui o maior, esse X eu não quero que seja o maior possível. Por quê? Porque eu quero usar a menor quantidade de peças. Para usar a menor quantidade de peças, eu tenho que usar as peças do maior tamanho possível. Então esse X tem que ser o maior possível para poder dar a menor quantidade de peças. Então esse X tem que ser um divisor de 400 e 336, quer dizer que tem que ser um divisor comum, e tem que ser o maior possível. O maior divisor comum. Então isso é o MDC, maior divisor comum. Isso vai ser exatamente o X. Então, como é que eu acho o MDC de 400 e 336? Vou decompor 400 e 336 simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, para calcular um MDC, tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, dá para dividir por 2.
200 e 168. Por 2 de novo. 100 e 84. Por 2 de novo. 50 e 42. Por 2 novamente. 25 e 21. Mas 25 e 21 não existe um número que divida 25 e 21 simultaneamente. 25 só dá para dividir por 5 e 21 por 3 e por 7, por esses primos. Então, acabei. Conclusão. 2 a quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Quer dizer, o lado desse quadrado tinha que ser 16 centímetros. Esse é o maior lado possível. 16 centímetros. Mas a pergunta dele foi muito boa, foi a menor quantidade dessas peças. Então a pergunta é, se eu quiser usar peças de 16 centímetros, quantas peças eu poderia usar aqui? As peças são quadradas de lado 16 centímetros. Então um jeito bem simples seria fazer o seguinte, você dividiria 400 por 16 para descobrir quantas peças você vai usar na horizontal. Tudo bem? E dividiria 336 por 16 para descobrir quantas peças você vai usar na vertical. Agora, já temos essa resposta. Se você dividir um número pelo seu MDC, 400 dividido por 16, a resposta já vai estar aqui, ó. Olhe, 400 dividido por 16 dá 25. Você pode até fazer a conta se quiser, mas já está aqui. E quanto é 300? Isso aqui eu já sei que vai dar 25. Resto zero. E quando eu dividir 336 por 16, pode dividir, vai dar 21, está aqui, ó, 21, e resto zero. Quer dizer, quando você faz essa decomposição, você já encontra o MDC, aqui 16 centímetros, no caso seria o MDC, e já encontra a divisão de cada um por esse MDC, que está aqui, 25 e 21. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos na horizontal 25 peças e na vertical 21 peças. Então, qual é o total de peças? Total de peças seria, se eu tenho 25 na horizontal e 21 carreiras na vertical, você vai ter 25, 25, 25, 21 fileiras de 25 peças. Então, você vai ter 25 vezes 21. Multiplicando 25 por 21 vai dar 525. Conclusão, teremos 525 peças. Outro caminho seria fazer pela área. Você poderia multiplicar a base pela altura da sala, descobrir a área da sala, e a área de uma pecinha de lado 16, que é 16 ao quadrado, e dividir a área da sala pela área de uma peça. Isso é outro caminho. Tudo bem? Mas eu acho esse caminho bem legal, descobrir quantas peças você tem na horizontal e quantas peças você tem na vertical, no caso do comprimento e na largura. Aí você multiplica essa quantidade de peças que vai dar a quantidade de peças total. Resposta, letra B, 525 peças. Cada peça com 16 centímetros de lado. Veja bem, uma questão de MDC, mas que com certeza complica muita gente na hora de resolver. Tudo bem? Dê uma estudadinha bem legal, preste atenção, porque é importante entender essa questão. Vamos agora dar continuidade e vamos ver mínimo múltiplo comum, ok? MMC. Deixa eu apagar aqui. MMC, mínimo múltiplo comum. O mínimo ou menor múltiplo comum de dois números inteiros positivos, A e B, é o menor inteiro positivo que é divisível por A e por B. Veja só. Se eu te perguntar a você assim, quem são os múltiplos de 6 e quem são os múltiplos de 8? Vamos escrever aqui, múltiplos de 6, positivos. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim por diante. Quem são os múltiplos positivos de 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e assim por diante. Se você olhar direitinho, existem múltiplos comuns. Múltiplos comuns são múltiplos dos dois ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quem são os múltiplos comuns? Se você procurar direitinho aqui,
você já vai encontrar o seguinte: 24 é um múltiplo comum. Concordam? 24 é um múltiplo comum. Tem outro? Tem. 48 é um múltiplo comum. Se você continuar, você vai encontrar outros múltiplos comuns. 72, certo? 90 não. 72 mais 24, 96. Então, assim, você vai encontrar 24, 40. Se você continuar, você vai achando, vai achando. E um detalhe, isso é infinito. Quer dizer, se eu perguntasse quem seria o maior múltiplo comum, é impossível. Isso é infinito, não tem como descobrir o maior. Mas existe o menor positivo. Se você olhar aqui, desses múltiplos, quem é o menor de todos? Positivo. 24. Então, 24 é o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, ou também abreviado MMC, entre 6 e 8. O menor número que é múltiplo comum de 6 e 8 é 24. Só que fica claro que quando a gente fala MMC é o menor múltiplo comum, subentende-se já que é positivo. Que é um detalhe. 0 é múltiplo de 6, 0 é múltiplo de 8, 0 é múltiplo de qualquer número. Então, teoricamente, o menor natural múltiplo comum seria 0. Mas a gente despreza o 0. A gente, quando fala em MMC, está falando de menor múltiplo comum positivo. Ninguém fala positivo, mas subentende-se que é positivo. Então, você tem que pegar dois múltiplos positivos, qual é o primeiro que aparece? O menor. Tranquilo? Só que qual é a regrinha para você achar isso mais rápido? Pô, você pode achar isso mais rápido fazendo a decomposição simultânea, no caso do 6 e do 8, só que agora vai ser o seguinte: você vai decompor até o fim, até não dar mais. Como assim até não dar mais? Você vai dividindo, por exemplo, se o 2 for divisor de um deles, divide por 2. No caso aqui, 2 divide os 2, né? Vai ficar 3 e 4. Mas o 2 não é divisor de 4, então eu utilizo o 2 novamente aqui. 2. Então vai ficar 3 e 2. O 2 é divisor de 2. Então vai ficar 3 e 1. Agora o 3 é divisor do 3. Quer dizer, você vai dividindo. Quando dividir os dois ao mesmo tempo, divide os dois. Mas se dividir um, divide também. Até no final aparecer 1 e 1. Não dá para dividir mais ninguém. Conclusão. Isso aqui, se você fizer, vai dar 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 ao cubo vezes 3. Que vai dar 8 vezes 3, 24. Se você olhar, foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Então é óbvio, quando os números são maiores, fica muito difícil você procurar escrevendo os múltiplos de cada um. Então você coloca os 2, ou os 3, se tiver no caso, e vai decompondo. Se você decompor até o fim, até não dar mais, aparecer só um no final, esse vai ser o MMC. Tranquilo? Então, prestando bastante atenção para não confundir MDC com MMC, certo? Aí você consegue fazer os dois métodos rapidinho, sem muita dificuldade, ok? Uma olhadinha aqui no exercício de MMC. Veja só. Diz o seguinte: 3 atletas correm uma pista. Opa, um momentinho. Deu um galhozinho aqui. Um momentinho, deixa a gente dar uma arrumadinha aqui. Parará, parará, rapidinho. Jogo rápido. Vamos lá. Estamos percorrendo as aulas anteriores para chegar aqui onde nós queríamos, ok? Veja só. 3 atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4 minutos, 2 minutos e 1,6 minutos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local. Então, fazendo só um esqueminha aqui. Uma pista circular. Puxa vida. Novamente, deu galho. Mas vamos lá, com muita paciência, chegar lá. Vamos lá na aula, percorrendo novamente. Isso é uma revisão muito rápida das aulas anteriores. Até chegar onde nós queremos. Pronto. Veja só. Então, o que eu iria fazer aqui era uma pista circular e dizer que eles partem do mesmo local. Tudo bem?
Então, um demora 2,4 minutos para dar uma volta, quer dizer, voltar para esse mesmo ponto. O outro demora 2 minutos e o outro demora 1,6 minutos para completar uma volta nessa pista. Partindo daquele mesmo ponto, no mesmo instante. Certo? Após um tempo, os 3 atletas se encontram pela primeira vez no local da largada. Nesse momento, o atleta mais veloz estará completando, veja só, eles partem juntos. Você compreende que o cara que vai completar uma volta em 1,6 minutos é o mais rápido, ele vai chegar logo. Depois ele passa o cara de 2 minutos, passa o cara de 2,4 minutos, que no caso de 2,4 minutos é o mais lento. Então, quando você está fazendo, vai chegar uma hora lá na frente que eles vão estar os 3 de novo nesse mesmo ponto. Veja só, se você prestar atenção, o cara de 2,4 minutos, ele vai passar por esse ponto aos 2,4 minutos, a 4,8 minutos, quer dizer, a cada 2,4 minutos. Se você for ver do instante inicial, começou. Aí 2,4 minutos, depois 4,8 minutos, depois 7,2 minutos. Não sei se vocês estão percebendo, mas isso são os múltiplos de 2,4. O cara que completa uma volta em 2 minutos, ele vai completar outra volta em 4 minutos, em 6 minutos, em 8 minutos. São os múltiplos de 2 minutos. O cara que completa uma volta em 1,6 minutos, ele vai completar outra volta em 3,2 minutos, em 4,8 minutos. Quer dizer, a cada 1,6 minutos ele completa uma volta. Só que múltiplos e divisores, fica mais interessante trabalharmos com números inteiros. Como eu tinha dito, a gente não trabalha com múltiplos divisores e números decimais. Não é que esteja errado. Você poderia até fazer com esses decimais aí, mas a gente calcula as regrinhas da gente com números inteiros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada númerozinho desse, 2,4 minutos, e vou transformar isso em segundos. Como é que eu transformo 2,4 minutos em segundos? Eu multiplico isso por 60. Então, se eu transformar 2,4 minutos em segundo, multiplicando 2,4 por 60, vai dar 120 mais 24, 144. Multiplicando isso aqui, 144 segundos. Mesma coisa eu vou fazer com 2 minutos. Aí isso aqui vai ficar fácil, 120. E 1,6 minutos, multiplicando por 60, vai dar 96 segundos. Veja só. Agora eu vou dizer que um cara completa uma volta em 144 segundos, o outro em 120 segundos e o outro em 96 segundos. Quando é que eles vão chegar? Eles partem juntos desse ponto. Depois de quanto tempo eles vão chegar novamente nesse ponto juntos? Vai ser um múltiplo de 144, de 120 e de 96. Então eu vou fatorá-los, no caso, o 144, deixa eu apagar aqui rapidinho, 144, 120 e 96. Beleza, pessoal? Vamos fatorar isso aí. Eu quero achar o menor múltiplo comum entre esses 3 números, no MMC. Porque um completa uma volta a cada 144 segundos. Então, 144, depois o dobro de 144, depois o triplo de 144. São os múltiplos de 144. Os múltiplos de 120 e os múltiplos de 96. Então, tem que ser um múltiplo comum para eles chegarem no mesmo ponto, no mesmo instante. Então, ó, por 2, 72. 60 e 48. Por 2 novamente, 36, 30, 24. Por 2 novamente, 18, 15, 12. Por 2 novamente, 9, 15 e 6. Por 2 novamente, 9, 15 e 3. Por 3, aí todo mundo aqui divide por 3, vai dar 3, 5 e 1. Por 3 novamente, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Conclusão, quem é o menor múltiplo comum? É 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 2 à quinta, multiplicando isso vai dar quanto? Vai dar... Deixa eu multiplicar isso aqui rapidinho. Vai dar 160 vezes 9. 1.140. É isso, meu Deus? Deixa eu... Não. Vai dar
16 vezes 9, 144. 1.440. Pronto. Multiplicando isso aqui, fazendo a continha, deu 1.440 segundos. Conclusão. A partir do início, eles vão chegar novamente naquele pontinho ao mesmo tempo, os três, depois de 1.440 segundos. Só que a pergunta dele é, nesse momento que eles chegarem, eles partiram juntos, depois de um tempo vão chegar juntos novamente, o atleta mais veloz estará completando quantas voltas? Pô, o atleta mais veloz é aquele que completa uma volta em menos tempo, no caso 96 segundos. Então como é que eu vou descobrir? Se eu tenho 1.440 segundos, eu divido isso por 96 segundos, que eu vou descobrir quantas voltas de 96 segundos tiveram dentro desses 1.440 segundos. Certo? Dividindo isso daí, vamos encontrar o quê? 15 voltas. Beleza, pessoal? Quer dizer, o atleta mais veloz estará completando 15 voltas. Por quê? Porque eles vão chegar juntos novamente depois de 1.440 segundos. Pô, como um cara mais rápido dá uma volta em 96 segundos, quantas voltas de 96 segundos esse cara deu? Num tempo de 1.440 segundos. Dividindo, você vai encontrar que ele deu 15 voltas. Resposta, letra B. Ok, galera. Exemplozinho muito bom. Tranquilo? Vamos lá, até a próxima. Bom estudo. Um abraço, galerinha.